Olá, pessoal. Estamos aqui reunidos hoje para o nosso primeiro Migratio Podcast. Estamos aqui hoje com o Mário Menel. Boa tarde, Mário. Tudo bem? Boa tarde, Flávio. Tudo bem? Beleza, Fábio? Tudo ótimo. Estamos aqui no escritório hoje com a Flávia Granato, com o José Eustáquio. Tudo bem? Boa tarde para vocês. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, tudo Flávio. Bem? Tudo ótimo. Bom, pessoal, queria começar aqui o nosso podcast hoje pedindo para os nossos companheiros aqui de gravação, que foram hoje os nossos convidados, que são personalidades aqui do nosso setor de autoprodução no Brasil, que fizessem uma apresentação e mostrassem um pouquinho do seu histórico profissional. Menel, por preferência, por gentileza, comece se apresentando aqui para a gente. Bom, em uma frase só, eu sou o decano do setor elétrico hoje. Aí já dá uma visão do que é, do que eu sou. Mas, na verdade, eu sou paranaense, eu nasci em Rio Negro, uma cidade fronteiriça com Santa Catarina, e o meu pai trabalhava no governo federal, foi removido para Florianópolis, então eu cheguei muito cedo em Florianópolis, com 7 anos, e toda a minha vida estudantil, digamos assim, foi em Florianópolis. Eu fui diretor da Celesc por 2 vezes, que é a companhia local estadual de energia. Fui professor da Universidade Federal de Santa Catarina por 7 anos. E depois me mudei para Brasília. Mudei para Brasília, fui prestar serviço para o Ministério de Minas e Energia, no antigo DENAI, que era o antecessor da ANEEL. Isso já avancei bastante, porque eu entrei no setor elétrico em 1966. Flávia não pode rir, mas eu entrei em 1966 no setor elétrico. Não tinha nascido ainda, melhor, nessa época. Não. Nem pensava. Mas eu nem imaginava que eu vinha. Eu entrei em 66 e era ano da Copa do Mundo da Inglaterra. Ainda há pouco nós estávamos falando sobre futebol, era a Copa do Mundo da Inglaterra. Mas aí eu vim para Brasília prestar serviço para o governo federal e fui até a presidência da República, onde eu fui diretor-geral do DNOS, que tinha barragem também, só que era uma barragem diferente das que eu estava acostumado, que era uma barragem para funcionar vazia, né? O bom dela é quando estava vazia, porque é uma barragem para enchentes, para contenção de enchentes. E aqui em Brasília, eu me aposentei em 92, 93, aposentei do serviço oficial. E aí eu comecei a trabalhar realmente no setor elétrico. E eu sempre me dediquei muito à vida associativa, digamos assim. Eu fui aqui em Santa Catarina, eu fui presidente da Associação Catarinense de Engenheiros. E quando houve a primeira sinalização de abertura do mercado, lá com a 9074, de 7 de julho de 1995, eu imaginei a transformação que teria o setor elétrico. Como que nós até agora éramos um setor integralmente estatal, nós íamos passar a ter outros agentes, né, dando cumprimento lá ao artigo 175 da Constituição Federal, que recomendava que as concessões fossem outorgadas através de um processo licitatório. E eu imaginei, então, como é que nós vamos fazer isso? E conversei com amigos meus de fora do Brasil, principalmente dos Estados Unidos, da Austrália, e aí, o ideal seria a gente se aglutinar em associações, porque daí você diminui o número de agentes e facilita a interlocução. E aí eu criei a PIN, foi a primeira dessas associações, que existe até hoje, uma grande associação do setor elétrico. Logo em seguida eu criei a Abracel, que também é uma associação bastante conhecida, bastante forte. Depois eu criei a Abragef, no tempo que a gente tinha energia emergencial, aí já estamos lá no ano 2000, 2001. Depois criei a BIAP em 2004, e que eu presido até hoje, que é a Associação dos Autoprodutores. E, finalmente, mais recente agora, eu criei, junto com o Yuri Smitk, a ABREM, né, que é a Associação do Waste Energy. Para recuperação energética de resíduo, né?
Isso, essa associação. Então, quer dizer, a minha vida foi sempre voltada muito para a parte associativa, né? Apesar disso, claro, eu tenho uma empresa também, que quando eu me aposentei, eu criei essa empresa justamente em 1995, e ela existe até hoje. O CEO dessa empresa hoje é meu filho. Eu fico afastado, fico só na presidência da ABIAP. E como proliferaram as associações, nós acabamos construindo um fórum, que é o FASE, Fórum das Associações do Setor Elétrico. Hoje, só para vocês terem uma ideia, o FASE congrega 27 associações, com os interesses mais díspares possíveis, né? Porque lá eu tenho distribuidor e comercializador, por exemplo, né? Que são, digamos, lutam pelo mesmo mercado. Eu tenho lá todas as fontes, né? Tenho a Beólica, tenho a Absolar, tenho a ABIAP, tenho a Abra PCH e a Abragel. Então, quer dizer, é uma tarefa muito difícil eu conseguir conciliar os interesses aí e achar os assuntos que são, vamos dizer, palatáveis para merecer um posicionamento do FASE, e o FASE tem se posicionado. Esse ano nós emitimos 13 posicionamentos através de cartas, entrega de relatórios, etc. E tudo isso, então, permeia, vamos dizer, a minha vida, né? Eu tenho uma atividade assim, graças a Deus, na minha idade, eu tenho uma ação muito contundente, porque eu eu acordo 6h30 da manhã, 7 horas no máximo, 7h30 eu estou no meu serviço e fico até 7h30, 8 horas da noite, todos os dias, né? Eu trabalho. Se eu perder esse ritmo, vocês estão olhando para mim, mas se eu perder esse ritmo, eu acho que eu desapareço rápido. Então, eu não penso em... Mas ninguém vai deixar você perder esse ritmo, Manuel. Acho difícil. Em me aposentar, definitivamente, né? Então, eu estou convivendo ainda nessa lida aí diária. E nesses últimos 18 anos, eu me dediquei muito à autoprodução, né? Autoprodução de energia. Criei a associação. A primeira associação, que foi a APINE, foi uma associação para produtores independentes, né, de energia, porque era uma figura mais palatável e mais abrangente. Mas se você olhar a definição de autoprodução, de produtor independente na 9074, você vai ver que hoje autoprodutor e produtor independente não tem distinção. São a mesma figura na parte, naturalmente, de produção, porque o autoprodutor é um cara que tem o lado do consumo também. Mas na parte da produção, inclusive as outorgas hoje de autoprodução são feitas nos moldes de produção independente. Então, essa é um pouco da minha vida. E já mais no meu caso, eu fui escolhido membro da Academia Nacional de Engenharia, que é uma coisa que me orgulha muito, né? E eu estou lá, então, depois de 5 anos, hoje estou como diretor da academia, né? E me satisfaz muito estar lá, porque convivo com mentes brilhantes da engenharia brasileira de todos os níveis, né? Quer dizer, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro civil, todos os tipos de engenheiro tem lá na academia. Nós somos 200 associados. E, se me permite, eu tenho uma história interessante, porque na hora que o presidente foi me dar o colar da academia, ele disse assim: olha, vocês hoje estão se consagrando como imortais. Aí todo mundo ficou, né? Daí ele: não se fie muito nisso, costuma falhar com uma frequência impressionante. É velho. Porque para entrar na academia o cara tem 70. Então,
todo ano, quer dizer, nós éramos 200. Esse ano nós vamos começar agora a preencher mais 4 vagas, 4 colegas que nos deixaram. Né? Então, essa é um pouco da minha história, né? E, naturalmente, desde 1966 até agora, eu colecionei muitas histórias do setor elétrico em todos os tempos aí que eu participei da história do setor elétrico, digamos assim. E hoje eu também faço parte de 2 comitês de infraestrutura que eu considero interessantes. Um é o da Fiesp, o Coinfra da Fiesp. Eu comecei no DEINFRA, que era o Departamento de Infraestrutura, e agora eu sou conselheiro do Coinfra da Fiesp. E também do Coinfra da CNI, aqui, lá em Brasília. Então, são esses, Fábio, são os meus chapéus aí, né? Alguns dos meus chapéus bem atualizados. E ainda vai ser presidente do Clube do Vinho aí em Brasília, né, Manuel? A esse eu sou ainda, sabe aquele provador? Eu sou um provador só. Recorrente só, né? Eu provo todos e daí o presidente só degusta o que for mais interessante. Mas, olha, vinho realmente é um hobby que eu tenho. Eu tenho uma adega na minha casa que tem 900 buracos. Nunca 900 garrafas, não sei porquê, mas não consigo preencher as 900. Não, mas muito obrigado hoje, Manuel, pela sua presença e espero que a gente possa aproveitar bastante aqui o nosso bate-papo. Só queria deixar meu cumprimento aqui para o Eustáquio e para a Flávia. Por favor. Para estar com vocês, além de com o Fábio. Obrigado. Prazer é nosso. Prazer é nosso. E estamos aqui com a Flávia também. Agora temos que prestigiar as mulheres. Pensei que fosse por idade ali. Não, eu falei, você é caçula da brincadeira. Você não, você é mulher, você tem preferência Então aqui tá conosco. joia. Nos conta um pouquinho, Flávia, da tua história profissional, da tua atuação atual, né, para todo mundo poder conhecer um pouco mais do seu trabalho. Tá joia. Então, sou Flávia, sou paulistana, nascida e criada, ainda não fugi, mas eu estou no caminho do fugir de São Paulo também. Estou trabalhando no setor elétrico também desde 2001. Então, tenho uma caminhada longa. Eu fui em todas as áreas, acho que quase todas as áreas da energia. Então, eu trabalhei durante 10 anos na área de hidrogeração, numa grande multinacional alemã. Depois, eu fui para uma outra empresa, já a inglesa também, na área de energia. Depois, eu passei para uma empresa, a GE, né, a empresa americana, onde eu trabalhei na área de eólica. E depois, eu trabalhei um período curto no solar, e depois eu fui convidada para ir para a área de gás, né? Isso já em 2018. E desde então eu estou na INEO, né? Na INEO Gembacher. Eu sempre trabalhei na área de projetos, depois um pouco já fui para a área comercial, e hoje eu trabalho em vendas, e a gente tem construído aí um portfólio bem interessante de produtos, de projetos, e uma diversificação bem grande de atuações em diversos mercados. Então, tem tudo assim uma experiência muito rica, muito, muito interessante. E assim, vamos pensar, meu hobby é cachorro, né, que vocês já sabem, quase não gosto disso. Tenho 2 filhas, sou casada, moro pertinho de São Paulo e gosto muito do que eu faço, então eu acho que trabalhar para mim não é pesado, sabe? É uma coisa que para mim flui, porque eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de estar em contato com pessoas, de conversar. E o mercado, embora a gente fale que o mercado brasileiro elétrico é muito grande, é muito amplo, normalmente as pessoas se conhecem, as histórias se convergem. Então, muito de quando estou ouvindo o Manuel falando, muita coisa que ele falou, a gente fala, nossa, naquela época eu estava fazendo isso, fazendo aquilo. Então, a gente vê que os protagonistas são praticamente os mesmos, né? E a gente acaba esbarrando em algum momento aí, como a gente acabou se encontrando aqui hoje. Obrigado pela tua lembrança aqui, né? Que nos trouxe hoje uma lembrança aqui de um dos motores da Embacher, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Vamos mais para frente conversar bastante sobre os motores. Muito obrigado, Flávia. Obrigada a você. Eustáquio, por favor,
se apresente, conte um pouquinho da tua história aqui para a gente. A gente sabe que mineiro normalmente conta um pouco mais, né? Então fica à vontade, hein, Mineiro. Conta um pouquinho mais da tua trajetória aí para a gente. Mineiro contando história, a gente tem que pedir para parar. A gente costuma parar no pão de queijo. Mas, como a gente está falando um pouco da experiência profissional, da relação com o mercado, eu fui criado em Barão de Cocais, uma cidade mineira que ficou muito conhecida recentemente, né? É uma cidade interessante, eu tive uma boa vida, minha família toda é de lá, né? Uma convivência muito boa, né? Muito querida. Eu ainda frequento a cidade, porque gosto de lá. Mas as oportunidades de trabalho naquela cidade não fluíam. Então, eu comecei minha vida profissional em João Monlevade, na siderurgia. Eu fui para, naquela época, era a Belgo Mineira, hoje é o Grupo ArcelorMittal. E ali eu comecei a ter contato com a energia do ponto de vista do consumidor. Porque atuando, eu fui para a área de utilidades, comecei a trabalhar atendendo a usina como um todo, em toda a área de utilidades. Fiquei um bom tempo nisso e depois a siderúrgica ela trouxe uma planta criogênica de fora e eu fui para esse projeto. E ali eu fiquei por alguns anos na implantação desse processo. Começamos a conviver com o mercado livre, com o consumo de energia, porque fazia parte daquele setor. Veio um processo de migração da siderurgia, inicia o processo de terceirização, inicia o processo de qualidade dentro da siderurgia, e eu fiz parte desses dois processos, né? E a Celor, naquela época, ela cedeu a planta White Martins. Então, foi de porteira fechada. Aí o gerente foi junto, né? E eu iniciei uma nova fase de mercado, mas ainda do lado do consumidor, na White Martins. A partir da White Martins, eu ampliei o meu leque de contato com o mercado, porque era uma empresa de mercado. Mas antes de seguir com a White Martins, eu ainda quero voltar um pouco na experiência da Celor, porque essa experiência vai junto. É que naquela época a gente tinha muita dificuldade de interação entre as empresas, entre os setores, até empresas do próprio setor. E eu, ouvindo o Menel falar de associação, me lembrei da BM. Eu fiquei na BM durante muitos anos, né? E o objetivo nosso, quando nós entramos para a BM, era juntar. A Minas sempre congregou a maior parte da siderúrgica que tem no país, e a gente ainda tinha aqui o meu grande amigo Sadal, de São Paulo, e algumas outras pessoas que não estavam em Minas. Nós nos juntamos, aquelas pessoas com experiência de utilidade, para trocar experiência dentro da área de utilidades. Isso foi muito rico, né, durante esse período. Aí passei, acho que 8, 9 anos na White Martins, convivendo com a criogenia, e aí surgiu um convite da CPFL. A CPFL estava montando, a CPFL em São Paulo, aqui em Campinas, ela estava montando um projeto novo, cuja intenção era a área criogênica naquele momento. Isso vai se reverter depois para uma outra coisa. E eu vim para São Paulo para integrar uma equipe na CPFL, em Campinas, para montar esse projeto. Esse projeto ele acontece e migra para a área de autoprodução, de cogeração, de geração. Eu participei disso, a CPFL começa a colocar o BOT no mercado, junto com uma outra empresa, a gente ganha uma experiência com isso. E nessa época eu conheço o Zé Carlos Felamingo, engenheiro que tinha fundado a Union Hack. E nós fizemos alguns trabalhos junto com ele, fiz trabalhos com vários fabricantes de motores, e nós começamos ali um projeto de cogeração. Implantei 2 cogerações ainda na CPFL, aí vem o convite do Felamingo para me levar para a Union Hack, que também é uma experiência muito rica, porque eu saio, né, de quem tinha o embate com o cliente final para ver o projeto nascer, para trabalhar dentro da cogeração, para poder criar esse processo, né? E continuando com as relações que nós tínhamos com o mercado de BOT, você vendo esse mercado também fluir. Eu já estou na Union Hack acho que esse ano de 2022 fazem 10 anos, acho que, se eu não me engano, agora em outubro, ou no mês que vem, de experiência com esse setor. Eu sou mineiro de raiz, eu estou em São Paulo desde 2001, mas a família continua em Minas, porque a saudade do pão de queijo. Estou na ponte aérea. Todo final de semana eu como o pão de queijo original e como alguns aqui em São Paulo para não ficar sem. Só para criticar. Enfim, é um pouco da minha história, Fábio. É um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado por vocês todos aí pela presença.
E, bom, começando os nossos trabalhos, a ideia hoje é nós falarmos aqui no nosso primeiro podcast sobre autoprodução. Então, não tem ninguém melhor aqui no Brasil hoje para falar de autoprodução do que o Mário Menel. Menel, gostaria que você contextualizasse para os nossos ouvintes conceitos de autoprodução e, se você já puder, no embalo de falar sobre conceitos, falar também um pouquinho dos números que hoje você acredita que são números potenciais de aumento de produção de energia dentro dessa modalidade e o quanto que isso pode impactar de investimento no Brasil se esses projetos forem viabilizados. Obrigado, Fábio. Eu acho que só nessa apresentação faltou você se apresentar, né? Você mostrar a sua potencialidade aí faltou. Eu acho que num determinado momento aí nós vamos ter que... Depois a gente grava um pedacinho especial para isso. Pode deixar. Então, tá bom. Mas eu costumo dizer o seguinte, a autoprodução é uma coisa muito antiga no Brasil, né? É do século XIX, né? 1890 e pouco. Nós tivemos a primeira hidrelétrica no Brasil, foi de autoprodução. E tivemos uma linha de 220 volts por 150 metros, que foi a primeira linha de transmissão do Brasil. Então, por que a autoprodução surgiu naquele momento? Porque precisava produção, a indústria precisava produção, a indústria precisava de um valor de um insumo básico como a energia elétrica, não existia, a iniciativa privada foi e conseguiu fazer a primeira usina. Não é a de Marmelos 1, que também é uma usina para a indústria têxtil lá de Minas Gerais, essa também é Minas Gerais, mas é para uma mina de diamante. Diamantina foi a primeira usina hidrelétrica que tinha a potência enorme de 250 quilowatts ou qualquer coisa dessa ordem. Então, a autoprodução é algo muito antigo e foi reconhecida também no Código de Água de 1934 e, finalmente, em 1995 é que ganha os contornos que nós temos hoje, né? Com a Lei 9074, que estabelece o produtor independente, né, podendo usar sistemas de transmissão, porque antigamente, se você fizesse uma autoprodução, você tinha que fazer uma transmissão dedicada a essa autoprodução. Então, veio a Revolução em 1995, criando a base do que hoje nós temos na autoprodução. E, finalmente, no século XXI, né, nós fomos chamados, os autoprodutores foram chamados. Eu vi a fala do Eustáquio, ele falou na Arcelor, que é um grande autoprodutor, né? Os autoprodutores foram chamados para conseguir concluir obras paralisadas. Lembro que o Brasil desenvolveu bastante a hidroeletricidade e tinha financiamentos multilaterais, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que davam suporte para essa expansão. E, repentinamente, o mundo mudou e esses órgãos deixaram de ter capacidade de financiar. E nós tínhamos, naquele momento, 22 obras de hidrelétricas paralisadas. Então, com esse novo modelo, né, que foi engendrado no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, por um cespiano aí, que era o Peter Greiner. O ministro era o Raimundo Brito, mas o Peter Greiner era o secretário executivo e foi o camarada que tocou um novo modelo que permitisse a realização de certames para fazer essas obras. E os autoprodutores tinham uma vantagem, tinham o lado do mercado organizado. Não existia o mercado livre como nós temos hoje, e então quem tinha direito de fazer, porque era desverticalizado, quem tinha a possibilidade de fazer usina era quem tinha o mercado organizado.
essa organização do mercado só veio a acontecer com a mudança do governo e a mudança do modelo, em 2004, que daí, então, se passou a fazer leilões baseado em declarações das distribuidoras e lastreado nas distribuidoras, né? Então, nós começamos a fazer contratos de longo prazo. Mas até 2004, 2005, eu tinha que basear muito mais na iniciativa privada. E foi nesse momento que houve um impulso muito grande da autoprodução. E a autoprodução, naquele momento, o conceito era vamos travar custos. Eu me lembro da Vale, e eu acho que a Arcelor estava no mesmo caso, com vendas no exterior, vendas de contratos de longo prazo. A Vale tinha minério de ferro com a China com 10 anos. Ora, se um componente de custo, como a energia elétrica, que entra com 40%, 45% no minério de ferro, se eu não tenho controle desse insumo, eu estou perdido, porque eu assinei um contrato de longo prazo, há uma variação muito grande de tarifa, por exemplo, se eu estou sendo suprido por uma distribuidora, e eu teria, então, dificuldade de cumprir o meu contrato. Inclusive, ao contrário, né, Manel, na época que o preço do PLD foi para 822, muitas dessas empresas eletrointensivas desligaram as suas unidades para vender energia, que ganhavam muito mais dinheiro vendendo energia do que produzindo o produto final, né? Exatamente. Isso aí foi... nós tivemos esse valor de PLD de 822, que depois o Pedro Parente passou uma régua e deixou em 300 ou 500, eu acho que foi 500. 535. Ele não chegou a ser praticado porque nós fizemos aquela comercialização de contratos de energia. Por exemplo, quem podia modular ou quem tinha um estoque, era muito mais vantajoso ele vender a energia nessa hora do racionamento. E foi isso que foi feito. E foi um ajuste, Fábio, feito pelo mercado, com muito pouca interferência do governo, né? E depois eu tentei replicar isso, nós fomos até CETIP, etc. A gente não conseguiu mais gerar os tais certificados de energia. Hoje tem coisas parecidas que estão acontecendo e que, inclusive, os autoprodutores podem comercializar seus excedentes, etc., na esteira dessa legislação que começou lá em 2001, no racionamento de energia. Bom, então nós estamos já no século XXI, em que agora o que está acontecendo? O problema maior é financiamento. Vocês sabem que o BNDES diminuiu muito a sua possibilidade de financiar a infraestrutura. Começou o aumento de juros, a diminuição de capital colocado à disposição. Melhorou. Por exemplo, lembro que no passado recente, o BNDES, se você não tinha um contrato de longo prazo, ele ia te financiar a PLD mínimo. E PLD mínimo não viabilizava nenhum dos projetos. Então, o próprio BNDES, com uma pressão nossa muito grande, ele acabou mudando para um valor de referência. Então, hoje, se você não tem um contrato, você tem um valor de referência, que hoje está, sei lá, R$160 por megawatt-hora, que é algo que já dá para encaminhar em termos de financiamento. Mas, então, o que aconteceu? Com o advento das superpreferenciais, que são ações sem direito a voto, que surgiram no bojo da necessidade das aéreas de conseguirem capital externo, e, vamos dizer, de certa maneira, driblando a legislação brasileira, que só permite uma determinada participação de capital, surgiram as superpreferenciais. As superpreferenciais são, já adiantando um pouco, arranjos de negócio que hoje fazem um desenvolvimento muito grande da autoprodução, porque praticamente sem capital você entra como autoprodutor e tem, digamos, entre aspas, o benefício de não incidir sobre a tua energia autoproduzida
determinados encargos, entre eles, por exemplo, a CDE, que hoje está num valor aí, chegou a 150 e poucos reais por megawatt-hora. Hoje está menos do que isso, mas é uma diferença brutal. Voltando um pouco à autoprodução, os autoprodutores raiz, para usar um termo que o Eustáquio também usou, estão roubando dele, os autoprodutores raiz nunca olharam os encargos, para não incidência de encargos, sempre olharam o travamento de custos, a garantia de suprimento. E hoje não. Hoje o camarada vai para a autoprodução, muitos vão para a autoprodução para fugir dos encargos, porque é praticamente impossível você pagar uma conta CDE, que o Fábio já mencionou, né, que esse ano nós estamos com 32 bilhões de reais de conta de CDE. Então, hoje nós temos que discutir um pouco melhor esses arranjos e eu vou mostrar próximo bloco, uma hora oportuna, como é que está hoje e quais que seriam as perspectivas de restringir esse tipo de autoprodução. Outro ponto importante nessa parte conceitual que eu gostaria de falar é a diferença entre GD e autoprodução, que muitas vezes se confunde isso, né? GD é um autoprodutor? De pequeno porte, né? Tanto é que tem uma fronteira, tem um limite de 5 megawatts, que é o máximo que pode ser uma geração distribuída, tanto num telhado quanto remota, dentro de uma mesma área de concessão. E o autoprodutor, a carga individual mínima do autoprodutor é de 3 megawatts hoje, né? Mas, na verdade, há uma tendência muito grande delas chegar aos 5, a carga mínima ser 5, para evitar justamente uma zona cinza entre autoprodução de grande porte e a GD. Né? A GD vai até 5, então hoje tem entre 3 e 5, você fica numa zona cinza. Então, o futuro terá que ser uma carga mínima de 5 megawatts, né? E, finalmente, o conceito principal que eu gostaria de trazer aqui é o seguinte: o autoprodutor, como o nome mesmo diz, ele é um gerador e ele é um consumidor. Enquanto que ele seja um gerador, na minha interpretação, ele é equivalente ao produtor independente e, portanto, tem deveres e benefícios idênticos ao de um gerador. No lado do consumo, tem um conceito que é o conceito de consumo líquido, ou seja, a diferença entre o consumo total e a geração autoproduzida. Essa diferença é o consumo líquido. No consumo líquido, os autoprodutores são iguaizinhos a qualquer consumidor convencional. Pagam todos os encargos, tudo que tem direito, eles fazem igualzinho a qualquer outro consumidor. Então, esse é o conceito básico que nem sempre é entendido. O próprio conceito de consumo líquido, nós estamos colocando em lei, porque eu estou cansado de discutir com a ANEEL, por exemplo, o que é consumo líquido. Volta e meia, e veja, o consumo líquido está na raiz de uma série de cálculos de encargos, de alocação de energia, tem uma série de consequências esse conceito. Então, eu prefiro que ele esteja contido numa lei, que é a transformação do projeto 414, do PL 414 em lei, para dar uma tranquilidade para os autoprodutores, senão eu estou sempre que tem que ir na ANEEL, cada vez que entra uma leva nova de superintendentes, de técnicos, a gente tem que explicar, porque acaba prejudicando, entra nas regras de comercialização e vai lá para a CCE e isso representa custos adicionais. Então, essa APE, autoprodutor, é igual a G, gerador, mais C. Essa é uma equação básica para mim nessa parte conceitual. Sob o ponto de vista de nomenclatura de autoprodutores, isso
essa caracterização tem importância na maneira de se cobrar encargos, multas, alocação de energia. Nós temos várias possibilidades, inclusive impostos. Nós temos a autoprodução local, que foi a primeira que eu me referi no século XIX. Ou seja, a geração e a carga estão no mesmo sítio, né? É in situ, no local. Então, normalmente tem o mesmo CNPJ, não usa sistema. Antigamente não usava, hoje até pode usar o sistema como um backup. O segundo tipo é a remota, transportada ou remota. Ou seja, eu tenho a geração na divisa de Santa Catarina com o Paraná, na usina de Itá, e tenho a minha carga em São Paulo. Então, ela é remota, eu pago pelo uso do sistema de transmissão e tudo bem, funciona, eu tenho essa possibilidade de gerar num lugar e consumir no outro. Naturalmente, tem consequências. Eu estou sujeito à diferença de preços de supermercados, essas coisas todas. Outra diferença que a gente tem que levar em consideração é o CNPJ, né? Se for o mesmo CNPJ, a carga, independente da localização, se a carga e o consumo tiverem o mesmo CNPJ, eu tenho uma grande vantagem, que é a não incidência de ICMS, né, que é o imposto mais pesado em termos de energia elétrica, né? A alíquota dos estados, por exemplo, o Rio de Janeiro era até pouco tempo, agora está limitado com a transformação da lei da MP 1118, transformou isso, reduziu, estabeleceu um teto para a alíquota do ICMS, e o próprio Supremo agora ratificou, porque vários estados estavam burlando essa lei, o Supremo mandou cancelar e fixar mesmo o teto 18 ou 17 ou 18%, dependendo do estado. Mas, se for o mesmo CNPJ, eu não tenho limite para geração ou para consumo, e ele pode ser no mesmo sítio ou em sítios diferentes. Agora, a mais comum, isso é pouco comum, porque você tem dificuldades de financiamento, uma série de dificuldades que você tem nessa configuração. A mais comum é que eu tenho geração e consumo com CNPJs diferentes. Da onde vem esses CNPJs diferentes? Vem do arranjo que eu faço, porque, por exemplo, se eu tenho uma usina hidrelétrica, ela tem 1 gigawatt de capacidade, é muito para mim. Então, eu tenho que procurar um parceiro. E a maneira de você outorgar a concessão para mais de um, a ANEEL tem uma oposição muito grande de fazer outorgas para consórcios. Porque o consórcio, por não ter natureza jurídica, ele não tem o dono do ativo. É algo meio estranho, né? Então, o Romeu Rufino, que era o ex-diretor da ANEEL, ele sempre me dizia: Meneghel, eu autorizei uma, que foi a usina de Machadinho, foi um consórcio. Ainda bem que está chegando ao fim do financiamento e não deu nenhum rolo, porque eu nunca mais na minha vida vou permitir que seja outorgada uma concessão para um consórcio. Então, passou a exigir a ANEEL e o próprio BNDES exigir a formação de SPS, né? Então, a SPS é a outorgada. E daí, lá dentro, os associados se ajeitam, né? Então, tem 10 associados lá dentro, cada um na proporção da sua cota de participação, ele tem direito a tanta quantidade de energia equivalente. E aí você pode fazer nessas SPS autoprodutores com concessionário de serviço público, com produtores independentes. Lá eu citei Machadinho. Machadinho tem hoje uma SPE, tem DME de Minas Gerais, tem Engie, que é um produtor independente, e tem autoprodutor lá dentro. Então, é o arranjo mais comum que tem, esse SPE, e, portanto, como é que você vai conseguir identificar se eu tenho um CNPJ num lugar e
um CNPJ diferente do outro? Como é que eu consigo identificar a autoprodução? Então, nós colocamos em lei a identificação desse par, carga-geração. Então, por exemplo, a Votorantim tem 100 unidades de energia numa determinada usina. E aí eu vou na CCE e isso equivale a 10% da SPE. Então, a CCE consegue modular isso para fins de encargos setoriais. CNPJ diferente, ICMS na veia. Não tem acerto, né? Não adianta dizer que é a mesma empresa, matriz, filial, não interessa. CNPJ diferente, entrou no ICMS, que onera bastante as tarifas de energia elétrica. Então, Fábio, seriam assim, os conceitos básicos que a gente teria que ter para discutir a autoprodução. Saber exatamente o que é que a gente está fazendo, do que se está falando, porque cada uma delas tem particularidades diferentes. Está satisfeito? Satisfeito. Até fazer uma provocação aí para você, Menel. Nós estávamos outro dia conversando, quando você esteve aqui no nosso evento, do nosso aniversário de 10 anos, e a gente falando um pouco da abertura do mercado livre de gás e o impacto desses aumentos recorrentes de gás no Brasil. E isso influenciando muito, né? Até pegando o gancho aqui com o Eustáquio, muitos projetos ali da Union Hack foram interrompidas a operação por conta da elevação desse preço. E você comentando que muitos dos associados ali da BIAP estavam com uma limitação de ampliação de portfólio de autoprodução, justamente por conta de falta de disponibilidade de produto e por conta de custo elevado de produto. Então eu queria ouvir de você também, Menel, um pouquinho do que é hoje a autoprodução no Brasil. Não sei se você tem esses números aí para compartilhar conosco, ou pelo menos dentro dos associados aí da ABIAP, e aproveitar e falar também um pouquinho desses números potenciais, do que vocês acreditam que pelo menos também dentro dos associados de vocês poderiam ter de aumento de carga e que por uma indisponibilidade de produto ou por uma elevação de preço específico dessa fonte, né, esteja impactando numa redução aí da autoprodução no Brasil. Muito bem. Há muito tempo, quando o gás mundial estava em preços aceitáveis, nós tínhamos em carteira, dentro da BIAP só dentro da BIAP, nós tínhamos, e na região de São Paulo, 3 gigas de capacidade instalada em cogeração a gás. Ou seja, cogeração é tudo de bom, né? Porque você tem um maior rendimento do ciclo como um todo, você teria vamos dizer, um combustível menos poluente. Bom, por que esse projeto nosso não foi para frente? Por 2 motivos simples. O primeiro é que não tinha disponibilidade de gás. E o segundo é que não tinha preço para esse gás, né? Nós estávamos falando, naquele tempo, $18 por milhão de BTU na porta do cliente, né? Então, isso aí inviabilizava a autoprodução. Um parêntese rápido, vocês sabem que hoje o preço do gás na Europa, hoje, o mercado spot da Europa está com um preço negativo do gás, abaixo de 0. Porque Mas tem gás hoje disponível para ele comprar esse gás a esse preço? Tem da seguinte maneira, tem muitos navios se aproximando dos portos e o estoque que se esperava uma redução muito grande do estoque e, portanto, volume para poder absorver o gás que está chegando, mas não se entusiasme muito. Isso é uma situação muito conjuntural, né? Mas hoje, se vocês pegarem os jornais especializados, vocês vão ver que há preços negativos de gás na Europa, porque o estoque está muito bom e teve uma oferta, né? Aumentou a oferta de gás, então está
momentaneamente, essa dificuldade, e evidentemente que isso aí é só para repor estoque, porque ninguém vai fazer investimento baseado em preço de curto prazo. Mas, então, a autoprodução, ela meio que abandonou o gás por essas dificuldades que eu estou dizendo. Depois nós tentamos o seguinte: 7 empresas nossas, a BIAP, elas têm portos para exportação. Então, são portos que permitem a atracação de um navio de GNL. Tá? Bom, o que é que nós imaginamos? Olha, eu ponho o meu ponto no porto e faço aí 200, 500 metros de um gasoduto e estou dentro da minha unidade industrial. Engano. Esse 200 metros tem que pagar tarifa cheia para a distribuidora de gás. Né? E isso inviabiliza, com essa tarifa cheia, inviabiliza a nossa possibilidade de viabilidade do projeto. Nós tentamos de tudo, na lei do gás não conseguimos, não há jeito, há uma pressão muito grande da ABGás, né, que é a Associação dos Distribuidores de Gás. Exemplo, a Eneva, ela tem, no Maranhão, ela tem um poço e uma usina. Entre o poço e a usina, ela tem 1,5 metro, 2 metros de tubulação, e teoricamente não é dela. Por esse pedaço, que a concessionária local ela não faz manutenção, porque as bitolas são diferentes do resto do gasoduto, ela paga tarifa cheia. Então, é um negócio assim, absurdo. Em Sergipe, aquela usina que foi do Bolognese, hoje é da Global, se não me engano, ela conseguiu, mas foi assim, vamos dizer, um decreto estadual que permitiu, já que a lei é estadual, permitiu que ela não pagasse tarifa cheia. São 8 quilômetros, eu acho, de gasoduto dela, entre o porto e a usina. Né? É o único caso que nós temos hoje que não paga. Mas a Petrobras tem vários, que tem um registro, uma válvula no meio, e ela tem que pagar. E o nosso caso ainda era mais grave, porque se eu, por exemplo, tenho uma unidade industrial, e todos nós aqui estamos acostumados com uma indústria, você não entra numa indústria sem ser mais nem menos, e vai lá para a área de fabricação, de qualquer coisa. É complicado para você entrar numa indústria. Então, como é que a empresa de distribuição vai fazer manutenção dentro de uma instalação dessa que está dentro do meu terreno? E muitas vezes com isso, as bitolas são diferentes, os tipos de ferramentas necessárias são diferentes. A distribuidora não pode fazer manutenção, não tem como fazer manutenção, e a gente tem que pagar a tarifa cheia. Então, essas dificuldades levaram assim a um retrocesso em termos de investimentos em gás. Enquanto não desatar esses nós, a gente não consegue investir. Ao contrário, ao revés, nós temos, por exemplo, 4 gigawatts de solar. Nós estamos investindo. Nós estamos investindo 2 gigas de eólica, né? E 300 megawatts de biomassa. Esse é o portfólio hoje de investimentos nosso, é esse. Né? E estamos trabalhando muito em usinas híbridas, né? Porque a gente acha que essa combinação de solar com eólica vai funcionar muito bem. Ou solar com hídrica, né? Em dois momentos. Por exemplo, nós temos em Porto Primavera, em São Paulo, a gente tem experiência tanto com flutuadores, né, o painel solar em cima do flutuador, quanto em terra, aproveitando naturalmente o mesmo sistema de transmissão para escoar a energia. E isso é possível. Hoje já tem legislação para isso. Por exemplo, você tem uma usina de 120
megawatts, sendo, digamos, 100 eólica e 20 solar. E você tem um contrato de transmissão de 100. Né? Então, você toma o risco de, num momento, ter sol e vento, e aí você ou ultrapassa ou desliga uma parte da tua geração. Mas no Nordeste é uma complementariedade muito interessante entre solar e vento, né? E a eólica. Daniel, tem um exemplo que chegou para a gente. Eu comecei a fazer esse estudo há cerca de um mês e meio. Interessante. É solar e biogás ou biometano. Né? É um complexo na Bahia que tem uma demanda aproximada aí de 12 megawatts, né? Que eles querem energia limpa nesse complexo, estão envolvidas algumas empresas espanholas, acho que tem uma americana e mais um investidor no Brasil. E a opção é sorgo para produzir biogás. Essa semana os engenheiros estavam fazendo estudos no local, isso já por determinação do dono da área. Solar funcionando para que o biogás cumpra o papel do período que você não tem sol. É um projeto muito interessante e esse trabalho tem tudo para dar certo, viu? Porque os números eles são extremamente positivos. É lógico que tem que haver nisso aí o interesse do investidor. Nós não temos como fazer isso se não tiver um interesse maior do investidor. Então, eles fizeram os estudos iniciais, olharam carga, conexão com a rede, as dificuldades também em função do local que teriam para fazer essa conexão, e agora o projeto está convergindo para que seja um projeto híbrido. A gente está muito feliz de poder participar desse projeto. E uma outra coisa que você estava falando, que eu sempre insisto em falar nisso, eu fiz um levantamento antes de vir para cá, durante a semana, do número de projetos que nós tivemos envolvidos e que não evoluíram em função dessas questões que você colocou do gás. Eu tenho projeto, eu tenho um de 21 mega em Campo Grande, tenho um projeto de 8 megas no Amazonas, tenho mais 2 projetos de 14 megas, todos esses projetos com gás natural, com turbina, esses projetos maiores com turbinas, como tem projetos menores, até 6 megas, com motores a gás, que não evoluíram. Esse número, para a gente que está nesse mercado a todo dia, lidando com a indústria, que busca isso, porque a cogeração é um potencial para a indústria, e a quantidade de projetos que nós temos estrangulados, e alguns deles, em conversas nossas anteriores, projetos que estão dentro do centro de carga, que nós entendemos que é uma contribuição para a distribuidora, porque a distribuidora tem problemas hoje com relação ao seu parque de distribuição, mas esses impedimentos, esses pontos que você colocou, eles são os fatores principais para que esse projeto pudesse alavancar. Inclusive, nós tivemos conversas recentemente com alguns presidentes de associações setoriais de gás intensivo e eles nos colocaram que se tivesse volume disponível e preço competitivo, os associados deles poderiam dobrar o volume de gás consumido na unidade industrial. Não estamos nem falando em cogeração, em um aproveitamento termoelétrico, mas um aproveitamento, de fato, no uso industrial desse gás. Né? O uso direto. Só acrescentando aí o que vocês estavam falando de híbridas, né? Eu trabalhei, quando não estava na GE, a gente trabalhou bastante nesses projetos híbridos, eólica, solar, né? Porque tem uma complementariedade, mas o que eu tenho visto depois que eu vim para a INEO, bastante projeto, principalmente assim, projetos novos, estudos estão sendo feitos, principalmente com alguma renovável, ou uma eólica, ou uma solar, e o hidrogênio. Então, já estão começando, a gente já tem estudos já de projetos já com hidrogênio, né? E um pouco assim como transição, a gente como uma transição, a gente pode começar com projetos, por exemplo, com biogás, e depois já pensando numa molécula de hidrogênio daqui a uns anos, quando a gente tiver um hidrogênio um pouco mais barato. Então, isso é uma coisa que a gente tem visto já, estudos já acontecendo, projetos já sendo trabalhados, e existe uma complementariedade muito grande entre esses projetos, né? Então, é muito interessante começar a ver outras fontes vindo, e projetos pensando um pouco mais nessa complementariedade. Eu ia até aproveitar esse momento, né, que você participou conosco. Nós aqui da Migratio, junto com a Iembacher, historicamente, até desde muito tempo antes de você trabalhar lá,
a gente já acumula um portfólio de 38 projetos que a gente assessorou a implantação desses empreendimentos, a grande maioria na área de resíduos, né, em aterros sanitários. E a gente percebe um movimento muito forte hoje de conversão de alguns desses projetos que historicamente pensavam-se exclusivamente em crédito carbono lá atrás, no final do início dos anos 2000. Depois, com a queda no preço do crédito carbono, a grande maioria dos médio e grande aterros implantaram seus projetos e colocaram a parte de geração de energia, mas a grande maioria, se não quase todos, não fez um aproveitamento de cogeração, né? Fez um aproveitamento de geração de energia local. E a gente percebe que isso é muito um movimento, enquanto a receita está boa, fazemos aquele modelo de negócio. Né? E agora a gente vê um movimento com a elevação do preço do gás natural, a questão do aproveitamento do biogás de aterro sanitário, fazendo a conversão desse produto para um biometano, né? Fazendo uma purificação desse gás e alocando esse gás no mercado. Como que está sendo hoje a experiência de vocês, né, na Embaker, como fornecedora de motores para aproveitamento disso, e também na ótica da Union Hack para aproveitamento de projetos? Então, Flávia, se você puder falar. Claro. Realmente, quando nós começamos aqui no Brasil, então na GE, a gente entrou aqui em 2010, né? Então a gente veio e os primeiros projetos foram efetivamente em aterros sanitários, né? Então a gente começou com esses projetos de biogás, principalmente de resíduos. Nesse primeiro aterro nosso de 2010, que foi um aterro com a Solvi, Termoverde, em Salvador, a gente fez uma cogeração com a Union Hack, uma cogeração pequena para atender só a planta. Então essa foi a nossa primeira cogeração. Mas, realmente, como não tinha uma demanda, como não eram biodigestores, era um outro processo, não teve esse aproveitamento térmico. Hoje a gente já vê diferente, porque a gente começa a já ter outros tipos de projetos, como um projeto com cana-de-açúcar, e aí a gente já vê esses motores já com esse aproveitamento térmico, porque é necessário para o processo de biodigestão. E já está junto da carga também, né? Já Exato. faz o abatimento da curva de E às vezes já tem também uma aplicação térmica. Então a gente tem hoje começando a ter essa cogeração, né, com o biogás. Até então a gente tinha cogeração somente com gás natural. Até pensando nesses projetos que a gente tinha, a gente teve esse crescimento nessa parte de biogás, em aterros. A gente teve mais recentemente esses novos projetos com gás, com o biogás propriamente dito. A gente também tem outros projetos com sewage, né, que a gente também tem de ETS. Então, ali nesses projetos que a gente tem esse biogás mais rico, um pouco mais estável, você tem essa possibilidade de fazer uma cogeração, não que você não tenha também na outra. E foi um mercado que demorou um pouco também para amadurecer esse mercado, principalmente o sucrocoleiro, né? Eu trabalhava com crédito carbono no início dos anos 2000 e depois até 2012, e a gente visitava usinas que eu rodei só dentro de São Paulo, 35 mil quilômetros em estrada, batendo na porta de usinas, falando em tratamento de vinhaça e torta de filtro por conta de crédito carbono e tudo isso. E brinco que eu fui até Cid Menucci na usina Pioneiros lá, o pessoal fala, não, Pioneiro aqui é só no nome, né? Todo o setor, o sucrocolheiro, ele é um setor muito conservador, né? Precisava a raiz em encabeçar, né, aquele primeiro projeto com os motores de vocês também. Esse primeiro projeto, agora a gente tem a referência de Cocal, já tem outras usinas começando um pouco esse trabalho também. Como que está aí a percepção de vocês em relação a esse segmento específico? Assim, a gente teve um crescimento, a gente teve esse pioneirismo, né, da Raízen, com essa usina de 21 megas. A Raízen até anunciou recentemente uma nova usina, né, que eles não estão fazendo com biometano, então até complementando essa parte do biometano. E então, assim, a gente vê um crescimento muito forte, uma pesquisa, uma busca, estudos, e eu acho que falta ainda um pouco da questão da estruturação, de montar um projeto, a gente ter players
na parte de biodigestão, players na parte de purificação agora para o biometano. Então, acho que a cadeia está se formando para ser fortalecida e aí a gente conseguir entregar. Hoje, por exemplo, falando em biometano, que você me perguntou, né? Hoje a gente tem um potencial enorme, né? Que eles falam de pré-sal caipira, né? Na biogás, eles falam de mais ou menos 30 milhões de metros cúbicos até 2030, por dia, então é um potencial enorme, né, de biometano que a gente tem, que seria o equivalente a gente baixar muito a nossa pegada de carbono, a gente estaria em linha com o COP26, seria um projeto sensacional, mas a gente vê que isso aí tudo está ainda começando, né, ainda está muito preliminar, tanto que hoje a gente tem 4 usinas de biometano no Brasil. Mas, por um outro lado, a cadeia de fornecedores de Tá veículos forte. pesados, de caminhões... Isso a gente está muito já estruturado, já fortalecido, porque o biometano você pode usar ele tanto para geração de energia, com uma cogeração, mas também você pode usar para troca, o replacement do diesel, né, nas frotas dos caminhões, nas frotas dos tratores, nas frotas. Então, isso tudo fortalece muito, porque te dá um propósito muito forte para você poder investir, fazer o investimento. Então, hoje a gente vê também na linha que o Menel fala, as plantas híbridas. Cocal é um bom exemplo de uma planta híbrida. Ela tem o biometano e tem a geração de energia. Então, a gente vê que os novos projetos que a gente está estudando são bem nessa linha, de você ter plantas híbridas. Então, você tem o biometano, você aproveita esse alto custo, agora o alto preço do gás natural, que impulsiona o volume do biometano, mas você nunca sabe, o setor elétrico, a gente que está no setor elétrico há tempos, a gente vê uma oscilação muito grande. Esse ano é um ano completamente atípico, por temas de eleições, por causa de guerra, tudo, então é um ano atípico. Mas a gente tem uma oscilação muito grande da energia. Então, a ideia de você montar um projeto híbrido com energia elétrica e o biometano é um projeto muito rico, porque dá ao produtor uma flexibilidade. Você também não coloca todos os seus ovos dentro de uma cesta só, né? Então, eu acho que o mercado está amadurecendo de uma maneira muito rápida nesse caminho de você ter projetos cada vez mais híbridos, né? Então, eu acho assim, outra coisa assim, o biometano ele é o gás natural renovável, né? Então, ele é muito importante que a gente trabalhe nele e a gente veja nesse potencial que está sendo criado agora, uma perspectiva de aumentar também uma maneira de que as indústrias tenham um novo insumo, né? Porque não fiquem presos às concessionárias. Hoje a gente está preso às concessionárias. Então, esses projetos todos que o SAC está falando que perdeu, né? Que está on hold. Exato. Esses projetos todos, eles com o advento do biometano, é uma maneira de você estar, claro, se a cadeia de logística toda permitir, é uma maneira de você estar também liberando. E aí você tem energia no centro de carga, você tem uma cogeração com 85%, 90% de eficiência. Então, tudo isso tem um valor agregado muito forte, né? A história da Union Hack, que começa com os motores da Anhembar, um primeiro ensaio foi a usina Ester, que por acaso está aqui perto da gente. Verdade. Aqui do nosso lado. Foi uma usina que performou com 1 mega de energia, com o motor da Anhembar. Uma empresa que hoje é parceira da Union Hack, né? E a Union Hack participa desse projeto com o know-how dela nessa parte de geração. A CPFL é a alavancadora disso, junto com a usina. Essa usina operou, se eu não me engano, até 2017. Depois, por uma questão de conjuntura, de venda de CPFL para chineses e outros detalhes ali, a CPFL tomou a decisão, junto com a Ester, de parar essa unidade. Uma outra coisa interessante que a Fábio colocou, que essa participação nossa também no projeto da Termoverde, nós fizemos um estudo muito bom para a Termoverde. A Termoverde tem 22 motores gerando. O projeto era para 22 motores gerarem com biogás. Desses 22, 4 motores eles fazem parte do sistema de limpeza desse gás para combustível por absorção. Então, esses outros motores a mais, se performassem, você poderia gerar mais, se eu não me engano, mais 2 mega e pouco, só com o rejeito desses motores. Nós fizemos esse estudo, discutimos isso com a Solvi, mas a questão era marcada lógica, era o momento. O momento que aquilo estava de pé, nós não conseguíamos fazer rodar, porque a Solvi vivia um problema, porque aterro é uma ciência interessante, porque o aterro ele tem que performar desde a coleta. Como a Solvi,
naquele projeto, isso é que a gente vê de diferente nos projetos atuais dos aterros, a coleta era da prefeitura. Então, a prefeitura, com a questão da gestão dessa coleta de lixo, ela não conseguia fazer com que o aterro performasse e pudesse gerar energia. Então, a gente já vê uma mudança no cenário atual dessa coleta estar associada aos aterros. Isso é um ponto muito positivo, né? E o que a gente entende disso? Eu volto a uma frase anterior. Nós não vamos passar por isso sem o gás natural. Isso é fato. Mas o biometano é o que nós enxergamos como oportunidade do momento, né? Esse mercado estava estrangulado, vivia uma série de problemas, questões ambientais, questões estruturais com relação ao poder público, e hoje isso está se consolidando de uma forma muito forte, né? Então, essa coisa que você colocou do usineiro, quando você olhava para o mercado do aterro, ele vivia a mesma coisa. O empresário do mercado de aterro, ele também vivia de inseguranças, ele também vivia de uma relação com o poder público. Não tinha segurança, não que ele ia tinha continuar segurança. tendo volume de resíduo para dispor no O que a aterro gente dele. vê? Entra a Solvi, entra empresas profissionais, esse mercado começa a mudar de mãos. Aqueles empresários que estavam nesse mercado, eles começam a entender esse mercado como mercado, né? A gente tem um ponto positivo. Deixa de ser um passivo, né? E vira um valor agregado, né? Você vira um exato. valor agregado, porque é uma coisa que você está queimando, você está desperdiçando energia. Então você passa a valorar Passa a ter isso como resultado. Exato. Então, esse momento que a gente vai viver com o biometano e com o biogás, e ele vai associar essas coisas que a Flávia colocou. A frota da usina, a usina passa a ser uma usina com um ciclo fechado, porque se os caminhões vão rodar com biometano, você está tirando diesel, você está tirando um pouco de poluição. E também tem uma questão, né? Um produto nacional indexado no índice local. Não que nem o Menel falou, né? Essa oscilação tão grande de preços, né, Menel, que a gente vê no mercado de gás natural, né? Basta, a gente tem só que garantir que o biometano fique realmente indexado ao IPCA, a índices nacionais, e não que fique acompanhando a oscilação de gás natural, né? Que isso é um ponto, uma provocação que a gente tem visto aí no mercado. Né? Tem que trabalhar essa construção ainda na concepção dos negócios. Os negócios, todo, né? Exato. Flávia, você colocou, em termos de usina híbrida, sempre dois tipos de produção de energia. Isso. A viabilidade para nós, assim, na autoprodução, ela passa sempre pelo uso do sistema de transmissão, inclusive com o rendimento global do projeto, né? Então, nós tivemos, por exemplo, um projeto muito bonito e que falhou por falta desse entendimento com as distribuidoras de gás, que foi um projeto da Norte Energia, dona de Belmonte. Belmonte tem um sistema de transmissão dimensionado para escoar 11 mil megawatts, né? E na época de seca, ele transporta um. Então você tem uma sazonalidade, e no norte é muito definida essa sazonalidade, que daria para você colocar uma térmica para operar com um gás spot nesse período em que eu não estou usando o sistema de transmissão e estou pagando, porque o sistema de transmissão é um take or pay. Você paga sempre pela tarifa máxima, né? Então, o nosso conceito é esse, de sempre utilizar melhor o sistema de transmissão. Seja quais forem as duas fontes ali, solar com eólica, gás com eólica, interessa. O que interessa é a gente conseguir usar o sistema de transmissão mais racionalmente. Fábio, posso botar uma pergunta para você ou é proibido no debate? Por favor, entre amigos aqui, poxa. Fábio, eu queria saber, curiosidade mesmo, você foi um dos pioneiros aí no mercado de carbono, certificados e tal. Como é que você vê, porque o mercado que você atuava era um mercado voluntário, né? Que, graças a Deus, até hoje continua funcionando. Mas como que você vê, quais as perspectivas da gente ter um mercado regulado no Brasil? O que é que você acha?
Bom, eu trabalhava no mercado regulado mesmo, eu trabalhava para o NFCCC, né, nos projetos de comercialização dos projetos certificados na UNFCCC. Numa corretora de valores aqui no Brasil, que tinha sede lá em Madrid, e que era sempre entre as 3 maiores comercializadoras de crédito de carbono do mundo. Por algumas vezes fomos eleitos ali o principal comercializador de crédito de carbono. Eu brinco que eu fui o maior broker de crédito de carbono no Brasil, porque só tinha eu na época, então eu fui o maior. Mas nós chegamos a comercializar mais de 10 milhões de créditos de carbono de projetos de 100% dos aterros sanitários, até por isso esse movimento natural de dos 5 maiores grupos de aterros sanitários, nós termos prestado serviço para eles aqui, regulatórios e comerciais. Trabalhamos para a grande maioria das usinas de cana-de-açúcar na venda do crédito de carbono deles, para algumas eólicas, hidrelétricas, Klabin, Votorantim, Camil. Até foi por conta desse trabalho do crédito de carbono que surgiu a Migrate. A gente fez um trabalho que, a princípio, parece que o pessoal da Camil gostou, que eles nos convidaram para montar uma empresa para fazer gestão de crédito de carbono para eles e depois a gestão de energia também. Foi daí que veio a Migrate. E olhando para o mercado local de carbono, eu acho que esse é um movimento natural que todo mercado maduro acaba construindo. Você já tem mercados globais robustos e estruturados e com uma segurança jurídica muito forte, olhando para o mercado regulado, olhando para a Convenção Quadro das Nações Unidas aí de Mudanças Climáticas, né? A UNFCCC em inglês, e que você tem a ECX, que é a principal bolsa de crédito de carbono no mercado internacional para a comercialização de créditos do mercado regulado. A Blue Next, até então, que era uma bolsa que concorria diretamente com a ECX, se eu não me engano, até 2014, 2015, por aí. Depois, com a queda nos preços do crédito de carbono em 2012, chegando em 2013 a centavos de euro por crédito de carbono, acabou que esse movimento extinguiu ali a Blue Next naquele momento. Hoje a gente tem aí a ECX como uma grande plataforma de comercialização de crédito de carbono regulado no mercado internacional e a gente vê movimentos locais de crédito de carbono, como a CCX, a Câmara de Chicago, a B3 aqui já fazendo leilões de crédito de carbono e outras bolsas específicas de crédito de carbono. Mercados locais de crédito de carbono em diversos países do mundo, em Colômbia, em Vietnã, China, Europa, tem os seus programas de Joint Implementation que já vem desde o início dos anos 2000, ali na época, na assinatura do protocolo de Kyoto, que dá uma robustez bastante segura. No Brasil, a gente já tem os inventários setoriais de crédito de carbono já há muitos anos sendo praticado. O que a gente precisa efetivamente é converter isso em obrigatoriedade. A obrigatoriedade de compromisso de redução de carbono é sempre um assunto político, né? Como você sabe bem, depende muito das pautas. Acho que a gente vive um ambiente de muitas pautas ao mesmo tempo. Precisamos que o Ministério possa encabeçar. E talvez aquilo que você falou lá atrás, quando você falou do FASE, né, de você ter um fórum das associações do setor elétrico encabeçando muitas demandas do setor de energia, precisa que os agentes que atuam no mercado de crédito de carbono, de sustentabilidade, de ESG, né, que é o nosso tema bastante atual, também pudessem ter um ambiente que unificasse todos esses agentes e esses agentes levassem o argumento com um pouco mais de força para o governo, para que a gente pudesse amadurecer isso e até aproveitar esse momento político para que a gente pudesse propor isso na pauta, na agenda do próximo governo, para que a gente possa evoluir isso o quanto antes, porque eu acho
na minha humilde opinião, que esse tempo de termos um mercado maduro de crédito de carbono no Brasil já passou há muito tempo. Eu sempre, quando a gente conversa aqui nos nossos almoços, nos nossos bate-papos entre amigos, que a gente falava ali na época do protocolo de Kyoto, 2005, 2006, o protocolo dessa época, falava-se muito mais de sustentabilidade até do que se fala hoje, em termos de ações, inclusive. Mas acho que é uma questão de ter uma união dos agentes desse setor, o que não tem. Nós não temos associações específicas e não temos ninguém encabeçando isso. Precisaríamos de alguns agentes unificando forças nessa direção, na minha opinião. Ótimo. Eu só fiquei com uma dúvida: o seguinte, para mim, o mercado voluntário é isso que você está falando. Não, esse é o regulado. Mercado voluntário é mercado de Gold Standard, mercado de Vera e outros mercados que não têm uma obrigatoriedade de cumprimento de metas, né? Para mim, o mercado regulado seria aquele que estava no projeto do deputado Marcelo Ramos, que estava pronto para a COP26, né? E depois acabou, por um motivo qualquer, não conseguiu ser aprovado, daí até deu uma esfriada, porque daí era um projeto de governo, né? De emissões de governo e com valor de cap and trade para estabelecer, o governo estabelece preço direto para depois, nos leilões, você conseguir, e ter um órgão centralizado que define a quantidade de emissões que pode cada um. Por isso que eu pensei que regulado era um mercado que não existe no Brasil ainda. Que eu tô vendo. O regulado ele pode ser nacional e internacional, né? Depende de quem é o agente regulador. No caso lá atrás, do protocolo de Kyoto e do protocolo de Paris, são mercados regulados internacionalmente, né? Definidos pela UNFCCC, que é o órgão da ONU que cuida disso. Então, ali é um ambiente regulado internacional. Esse mercado regulado que você está falando é um mercado regulado nacional. E aí você tem o mercado voluntário internacional e o mercado voluntário nacional. Tudo depende se você está falando de regramentos que exigem que o agente comprador seja obrigado a comprar ou que ele tenha a opção de comprar. Isso que vai caracterizar se o mercado ele é regulado ou se ele é voluntário. A empresa ela tem a opção de comprar, mas ela não tem a obrigatoriedade de comprar o crédito para fazer a compensação das suas emissões. Eu vi um prognóstico aí que o Brasil tem chance de abocanhar 48% do mercado voluntário mundial. Você concorda com esse número? Olha, eu não estou acompanhando esse tema regularmente, Menel. Pensa que é o seguinte, a gente está com 5 empresas aqui no grupo, 3 empresas novas aqui, a Gás, a Solução e a Bioenergia, que a gente vai ter momentos específicos para falar isso, já falamos de alguns encontros nossos pessoais, que nos tomam hoje muito tempo. Nós temos um profissional no nosso time, o Thiago, que é uma pessoa que estuda e é especializado no tema do crédito de carbono, e que aí a gente pode fazer um outro podcast específico sobre crédito de carbono e trazê-lo aqui para discutir, trazer números e fazer um assunto mais específico sobre isso daí, e com certeza ele vai estar muito mais atualizado do que eu para esse tema. Pô, que legal, já geramos um subproduto importante para caramba. Aliás, já temos pauta. A Flávia falou também em hidrogênio. Eu acho que hidrogênio também era um tema que a gente tinha que debater um pouco mais, porque tem a impressão que vai ser a bola da vez logo em seguida, né? Vai ser a fonte da vez aí. Preciso puxar esse assunto do hidrogênio no próximo podcast, porque eu fui convidado pela Câmara Brasil-Alemanha para ser mentor de 2 projetos de hidrogênio. Então, eu preciso trazer essas empresas aqui para contar um pouco da história deles aqui também e a visão deles em relação a esse mercado. Inclusive, o próprio pessoal da Câmara Brasil-Alemanha, do GIZ, das empresas que estão encabeçando muito isso, porque a gente vê que a Alemanha olha para o hemisfério sul hoje como um grande potencial provedor de hidrogênio
por conta de toda essa situação geopolítica que a gente vive aí hoje, principalmente lá na Europa, né? Mas o nosso papo é sempre muito bom, né, Menel? A gente vai emendando um assunto no outro, a conversa vai se estendendo e eu preciso encerrar o nosso programa de hoje para que a gente possa depois continuar esse bate-papo numa outra oportunidade para falarmos sobre cases e outras oportunidades de cogeração e de hidrogênio e tudo mais. Então eu queria pedir a gentileza aí para vocês, agora começando de trás para frente. Eustáquio, por favor, faça suas últimas considerações para a gente aqui em relação a tudo isso que a gente conversou. O que você acha do nosso bate-papo? O que você propõe aí de pautas para a gente continuar a nossa conversa aí no nosso próximo encontro? Fábio, primeiro é uma satisfação muito grande estar aqui junto com o Menel. Aí também vou começar pela ordem com você, com a Flávia, discutindo um tema que é um tema muito vasto, ele é muito amplo. Nós temos energia, falando em elétron, nós temos molécula, falando em biometano, em gás natural, em biogás. Então, esses assuntos são muito vastos, né? O tempo, às vezes, é curto para a gente poder falar de tanta coisa. Mas acho que a gente abordou os principais pontos, né? E criamos aberturas, até para continuar falando desse assunto para frente, pela riqueza dele, podemos falar mais algumas vezes sobre isso e sobre algumas pontas que nós levantamos aqui, tá? Eu vejo, enquanto empresário, enquanto profissional dessa área, um espaço, nesse momento, muito grande para o biometano. A gente tem investido muito nisso. O setor de aterro sanitário ele já está se consolidando. Nós estamos entrando forte nesse mercado, olhando para as usinas de açúcar e álcool, inclusive em parceria com a Migrate. A Migrate foi uma das provocadoras desse tema na União Hack. A nossa especialidade ela não está dentro do biodigestor, mas junto com profissionais da Migrate, junto com outros profissionais que já tiveram experiência com a gente, nós estamos aproximando disso para fazer um casamento disso. A gente percebe dos empresários desse setor uma aproximação e um olhar como um quarto produto dentro da cadeia deles. E entendo que a gente volta ao gás natural ali por 2025, aí espero que sem guerra, sem esses fatores que fizeram o gás chegar ao ponto que chegou, e com a entrada de gás novo, com a entrada de gás líquido no mercado nacional, para a gente ter um preço mais regulador. E a soma disso vai trazer muitos benefícios, porque o Brasil, hoje, quando nós começamos, o Daniel vai poder, no fechamento dele, completar isso, mas a gente tinha um potencial hídrico que ele fazia parte do maior volume de geração de energia. E isso mudou. E o potencial, apesar da gente no país ter reduzido a indústria, quer dizer, as propostas dos governantes que estão aí lutando para isso, todos os dois estão falando em aumentar e melhorar esse parque industrial, recuperar. Na verdade, é recuperar o parque industrial, que acho que o primeiro passo vai ser esse. E a gente precisa de energia. Não temos como trazer um parque industrial e aumentar a produção sem ter energia, né? Então, a gente precisa pensar nisso. O que a gente está fazendo aqui é olhar para isso, dar a nossa contribuição para esse ponto. A infraestrutura como um todo. Eu vou parar aqui, porque mineiro pode entusiasmar, e não vou nem chegar no pão de queijo. Hein? Mas, mais uma vez, muito obrigado. Menel, obrigado sempre bom estar contigo. Flávia também. Flávia, por favor, faça suas considerações finais aí conosco. Eu queria primeiro agradecer muito ao convite de estar com vocês. Aprendo muito toda vez que eu venho aqui. Eu aprendo muito com vocês. Aprendi hoje muito com o Menel falando sobre autogeração. Eustáquio é parceiro de longa data também, mas a gente é um papo sempre muito enriquecedor. Eu vejo assim uma maturidade já um pouco melhor. Eu vejo assim também a crise sempre cria oportunidade. Então, você teve a crise hídrica que te gerou uma oportunidade de ver uma outra matriz, que foi o biometano chegando. Então, assim, quando você fala do setor do biogás, né, mas da parte dos aterros, hoje a gente já tem 3 mil lixões, que vão se transformar em 500 aterros sanitários, pequenos, médio porte. Então, a gente ainda tem um potencial gigante nessa área, né? E a INEO, ela
ela é líder de mercado, né, nos motores a gás, biogás. Hoje a nossa maior frota é biogás. E a gente está trabalhando muito forte para continuar continuar na Poly Position e sempre estar inovando. Então a gente está sempre buscando uma maneira de, com vocês, com parceiros que ninguém trabalha sozinho, nós precisamos de parceiros fortes, a gente buscar soluções para o cliente, né? Então a gente falar de autoprodução, a gente vê soluções de autoprodução, a gente vê soluções de geração distribuída, isso é muito enriquecedor. E eu acho que a gente tem um mercado e uma cadeia de supply chain, né, de uma cadeia já preparada para esse mercado. E toda a planta de biometano precisa de um volume de energia importante, né? Térmico. Então, muitos usam os nossos motores também. Então, isso nos ajuda também. Mas muito obrigada. Obrigado você pela tua presença aqui. Manel, por favor, as suas considerações finais aí conosco e, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença com a gente. Fábio, dividir um podcast com você, com a Flávia e com o Eustáquio foi uma honra que me deu um prazer enorme. Então, esse é o primeiro ponto, é agradecer essa oportunidade de aprender com vocês. O tempo realmente foi muito curto e nós pegamos um pedacinho de nada do setor elétrico. E se a gente fosse, como você falou, uma conversa emenda a outra, tá, nós iríamos longe. Mas, assim, eu vejo que nós concordamos aqui que nós temos uma matriz diversificada e que cabe em todas as fontes. Nós hoje estamos com uma super oferta estrutural, né? Vocês veem que cada leilão que é feito, você contrata 1%, 2% da oferta de projetos. Então, nós temos projetos em todas as fontes. Então, nós precisamos, como falou o Eustáquio, revigorar nossa indústria, aumentar o nosso consumo. E aí eu vejo uma oportunidade grande de você casar essas duas coisas. Porque, pelo que eu tenho lido, o hidrogênio só tem sentido com eólica offshore, hidrogênio verde, H2 verde. E aí você precisa, então, desenvolver uma nova fonte, digamos assim, né? A fonte primária é a mesma, mas a geração offshore e onshore são totalmente diferentes. Então, eu tenho hoje um novo associado nosso, uma empresa australiana, que está no Brasil só para prospectar essa combinação. Hidrogênio verde produzido com eólica offshore e em regime de autoprodução, né? As três coisas combinadas é o estudo que eles estão fazendo no Brasil e nós estamos ajudando a ver se viabiliza isso, porque é um par carga-geração perfeito, né? Hidrogênio precisa muita energia para ser produzido, você tem um campo novo a explorar, que é as eólicas offshore. E para coroar tudo isso, nós temos o projeto 414, projeto de lei, que é o marco de modernização do setor elétrico, que dá uma incerteza muito grande hoje do que vai acontecer com ele. Primeiro era aquela ameaça do Brasduto, de estar ali dentro, que oneraria o setor elétrico. Agora parece que já está definitivamente dividido, ele vai para um projeto de lei de gás, uma estruturação melhor do setor de gás. Mas o 414 a gente não tem do relator, o Fernando Coelho Filho, o deputado Fernando Coelho Filho, que foi reeleito e é nosso ex-ministro de Minas e Energia. Ele, pelo menos ele me falou claramente que só seria colocado em votação esse projeto de lei na segunda quinzena de novembro, né? A partir do dia 17 de novembro, que é a primeira sessão, depois ali do feriado, é a primeira sessão. Então, só lá que ia ser colocado. Mas ele não colocou qual é o projeto dele. E, portanto, se me perguntam, né, como na última reunião que eu tive no FAS, os caras falaram, nós vamos apoiar ou não vamos apoiar o 414? Eu digo, olha, cheque em branco, nem para minha mulher, ou principalmente não para minha mulher. É uma ligação.
Hoje em dia tem que tomar cuidado com as brincadeiras, Menel. Agora a gente tem um mundo muito politicamente correto aqui. Não. Mas no final das contas, né, no final do dia, qual é o projeto? Né? Ele contém, e no segundo podcast nós vamos explorar isso, ele contém ameaças seríssimas à autoprodução. Né? Ele contém ameaças muito grandes com viés de terminar a autoprodução por equiparação. Então, não dá para a gente dizer apoio ou não apoio. Tem que analisar e saber qual é exatamente o relatório que virá do deputado. Mas eu posso dizer para vocês que eu estou acompanhando com muito interesse, porque é a sobrevivência da própria autoprodução no Brasil, e terei prazer em mantê-los informados, se for o desejo de vocês. Muito obrigado, Fábio. Agradeço. Obrigado e obrigado pelo convívio com vocês nesse momento. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado a você, Menel, pelas palavras, pelo conhecimento que você nos traz, pela atualização desses assuntos, que eu sei que você é bastante atuante nesse setor. E, bom, para nós aqui é só uma primeira conversa, né, Menel, Eustáquio, Flávia? A gente com certeza vai repetir esse encontro, porque eu acho que tem muito assunto para a gente ainda explorar em cima desse tema, né? Então, pessoal, espero que tenham gostado do nosso primeiro podcast Migratio. Esperamos vê-los em breve. Até logo.